Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. E para que isso possa acontecer de forma bem sucedida, eu trouxe hoje aqui o professor Marcelo Andrade. Vocês com certeza ao final dessa live vão ter mais vão descobrir mais uma grande mente para poder acompanhar aqui no Brasil. Tá? Um autor de vários livros sobre o risco do socialismo, sobre política, já leu mais de 50 obras sobre ditaduras e socialismo e comunismo também, e foi uma das pessoas que conseguiu criar uma ferramenta impressionante que consegue produzir guerreiros para defender a nossa nação. Então eu quero apresentar para vocês agora, para a gente já começar com o pé direito, o nosso grande, ilustre professor Marcelo Andrade. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje. Aqui em Goiânia, inclusive, você veio aqui no meu podcast aqui em Goiânia. Fico muito grato de ter a sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de Goiânia, não é a primeira vez que eu venho aqui. E agradeço muito. Eu sou o Marcelo Andrade, tenho um canal no YouTube, falo sobre política, falo contra comunismo, atualidades, principalmente sobre o ângulo da história. Professor, e você criou uma ferramenta, você pode dizer um curso que mostra para as pessoas não só apenas o risco do socialismo, mas como que ele pode ser implementado e como que a gente pode fazer para nos defender. O que a população brasileira pode fazer para nos defender, né? Isso se chama, que a gente tem aqui, a última resistência. Exatamente. Nós não vamos aqui convocar as pessoas para pegar em armas, obviamente. Isso aí seria uma tolice enorme. A ferramenta que nós temos é o estudo. Então nós temos que compreender bem o que foi o marxismo do ponto de vista teórico, como é que ele foi implementado na prática em lugares como a União Soviética, Coreia do Norte, Polônia, Etiópia, e como que ele é implementado hoje em dia em todos os países do mundo praticamente via Escola de Frankfurt. E nós estamos vendo isso no aspecto do marxismo cultural. E nós estamos vendo hoje, conforme o deputado comentou, sobre a Venezuela. Então a Venezuela está na ordem do dia. Infelizmente o Maduro aí tivemos aí uma eleição fraudada que está sendo apoiado por partidos de esquerda. Então dá para ver o tipo de moralidade que esses partidos têm de apoiar uma ditadura cruel que mata, persegue e oprime a população e levou a Venezuela à miséria. Então a nossa luta é feita por meio de estudo. Nossa espada, na realidade, são os livros, é o estudo. Nosso combate é usar de todos os meios possíveis, internet, escrever livro, conversar com as pessoas, na política, em tudo. Eu sei que você já tem um grande alcance nas redes sociais, já tem uma notoriedade já consolidada pela sua postura, pelo seu conteúdo, pelas suas aulas. Inclusive, muitos seguidores meus já citaram você em comentários, inclusive durante lives também. E pessoas que trabalham comigo são apaixonadas em você. Ficava me enchendo o saco. Olha aqui, professor, olha só, Gustavo, você viu o que o professor falou? E eu comecei a acompanhar e eu percebi realmente que eu estava diante de alguém ali que tinha um cacife, né? uma autoridade no assunto. Um professor de história. Eu sou professor também de inglês, e sempre que a gente escuta que alguém é professor de história, imediatamente a gente já coloca os dois pés para trás. Ixi, deve ser aqueles, né? Porque o sistema de doutrinação, ele entende, né? Yuri Bezmenov falava isso direto, que a subversão cultural tem que ser muitas vezes através da educação. Você desinforma a população, você cria uma nova cultura. Então o antídoto da desinformação para a subversão cultural, para a implantação do socialismo, do comunismo, é a informação real. É fornecer as ferramentas e armas para que as pessoas possam se defender das narrativas e defender os nossos filhos, a nossa família, né? Que hoje basicamente é a nossa última resistência. Mas, assim, o professor é formado onde? Me fala um pouco sobre essa questão de ser professor de direita. Eu sou formado em Direito, advoguei durante muito tempo. Mas desde os anos 90 eu estudo sobre marxismo. Então estudei muito na época do pós-queda do Muro de Berlim,
onde muitos achavam que o marxismo estava morto, o socialismo tinha morrido. Inclusive, teve o Fukuyama escrevendo que havia o fim da história, que o liberalismo havia vencido. E aí, infelizmente, não foi essa história. O comunismo está mais vivo do que nunca. É lógico que ele mudou, as estratégias mudaram, mas os objetivos são os mesmos. É levar os países à ruína, é destruir as famílias, é instalar um socialismo absurdo e que acaba separando a sociedade em duas classes sociais. A elite, a nomenclatura, que vive bem, que anda de Ferrari, que vai nos melhores restaurantes do mundo, igual o Hugo Chávez e o Maduro. Igual o Maduro, indo naquele restaurante exatamente, cara do Rolex de 200 mil dólares, né? Lembrando que em Venezuela tem loja da Ferrari, onde a elite ligada ao Maduro faz suas compras, e uma massa de miseráveis ali que passa fome, que tem que lutar pelo pão do dia a dia, e que muitas vezes é obrigado a fugir do país. Em Cuba, igual na União Soviética, era igual, Coreia do Norte é igual. Todo lugar onde o socialismo entrou, ele tem o mesmo roteiro, parece ser repetitivo. É violência, assassinato, é crime, está numa burocracia corrupta, está numa agenda de destruição da família e de tudo que a gente pode conceber como civilização. O socialismo é anti-civilização. Né? Eles usam a narrativa de serem contra a concentração de riqueza. E é assim que eles chegam no poder, o que eles fazem de forma estratosférica é a ultraconcentração da riqueza e a distribuição democrática da miséria, da fome. Exatamente, é isso mesmo. Isso foi em todos os lugares. Foi em todos os lugares, sem exceção. Mas dizem que não é um risco mais, né? Não é um risco. A gente tá vendo o que está acontecendo. Acabou, tem aquela doutrina, não, o comunismo é uma coisa do passado, não está mais aí. Venezuela, Nicarágua... A Coreia do Norte também como exemplo. Mas também existe uma agenda dentro de países capitalistas que tenta, e aliás está conseguindo subverter a ordem, que é o que a gente chama de marxismo cultural, que veio ao mundo via a Escola de Frankfurt principalmente. Eu acho assim, a narrativa inicial era de que era os meios de produção, os donos dos meios de produção contra os operários, né, a classe operária. Só que o capitalismo ascendeu a classe operária de tal forma que agora eles têm um padrão de vida imensuravelmente melhor do que há 200 anos atrás. Né? A livre iniciativa capitalismo reduziu a miséria em 90% nos últimos 200 anos e continua reduzindo. A livre iniciativa. Só que como eles perceberam que essa narrativa não cola mais, o que eles falaram? Cara, o que a gente pode fazer? Porque antes, para colocar uns contra os outros, era isso, né? Meio do de produção. Mas o proletariado não quer mais saber disso. O proletariado está com a vida boa, ele tem televisão, ele tem carro, ele viaja, ele consegue, o filho consegue estudar, ele tem uma qualidade de vida relativamente boa. É a classe média hoje, até a classe média baixa, tem uma vida hoje melhor do que os reis da Idade Média. Claro, a tecnologia, o avanço de tudo, o dinamismo da vida social, de vida, sem dúvida nenhuma. E aí eles começaram a ver que não, a gente tem que colocar em grupos de oposição. Homens contra mulheres, norte contra sul, brancos contra negros, e héteros contra gays. Filhos contra pais. Exatamente. E esse ódio segrega em grupos, cria o ódio entre eles, e esse ódio é a força motriz, né, dessa subversão cultural, desse marxismo cultural que a gente vê hoje. Que o Jordan Peterson fala muito também, que é o pós-modernismo. Eles identificaram no pós-modernismo aquela coisa que fala que toda a interpretação da realidade é subjetiva, não existe verdade absoluta. Então eles pegam isso e falam, olha, eu não sou homem, não existe mulher, não existe mais nada. Tudo é relativo, a democracia é relativa. Né? A gente vê isso. Exatamente, a democracia é relativa. Estamos vendo na Venezuela. E você escreveu um livro. O senhor escreveu um livro. Escrevi já vários livros, escrevi um especialmente para atacar o marxismo, chama Marxismo Exposto, que eu ataco a doutrina de Marx e de Engels. Esse livro está nas lojas, é na internet? Está na loja, está no Amazon, dá para comprar na Amazon tranquilamente. Está lá, Marxismo. Leu tudo que você podia ler sobre Karl Marx, li um monte de Karl Marx. Olha que é chato ler Karl Marx. Eu li o Capital, é duro, viu? Como é que é a diferença entre o comunista e o capitalista? O comunista leu Karl Marx e o capitalista entendeu. Entendeu, exatamente. Entendeu. Tem que ficar longe disso aqui, né? Então eu fui muito além do manifesto do Partido Comunista, isso que a gente estava comentando. Temos que sair da superficialidade. Às vezes a gente comenta às vezes, com pessoas bem intencionadas que querem atacar o marxismo, o socialismo, ele só lê o manifesto do Partido Comunista. Não, nós temos que ir além. Temos que, para quem for estudar mais a fundo, tem que ler a Ideologia Alemã, o Capital, todas as vertentes, ramificações, origem, quando é que tem esse ponto o processo de implantação. Exatamente. Tanto o socialismo pelo ponto de vista intelectual e teórico de Marx e Engels,
como o socialismo real que começou em 1917. A gente está vendo agora essa questão da Venezuela. E eu fico falando o tempo inteiro que é impressionante a semelhança entre o Brasil e a Venezuela. Professor, sim, é como se fosse o mesmo filme, só que dublado em espanhol. Tá? As instituições responsáveis pelas eleições completamente aparelhadas, perseguição da oposição. Maduro acabou de falar que vai fazer um projeto agora para censurar e acabar com as redes sociais da Venezuela, porque ele percebeu que através das redes sociais que as pessoas têm acesso a fonte de informação verdadeira, né, que é onde a verdade encontrou um conduíte para poder se divulgar e se propagar. E aí nós estamos vendo a esquerda lá falando que todos que não aceitam o que eles querem fazer são fascistas, nazistas. Né? A doutrinação dentro dos centros acadêmicos na Venezuela também, dos professores, é onde está o epicentro ali da força motriz, que ele consegue criar lá os seus coletivos e tudo mais. Isso está acontecendo com um país vizinho agora, em 2024. A gente está vendo um golpe acontecer nesse momento, enquanto a gente está gravando, enquanto a gente está fazendo essa live, pessoas estão sendo executadas, presas, numa ditadura socialista do nosso lado. Que inclusive é a maior crise de refugiados no mundo hoje. Não é Ucrânia, não é faixa de Gaza, não é a maior crise de refugiados do mundo hoje, é da Venezuela. São pessoas que estão fugindo da Venezuela. Se não me engano, são mais de 7 milhões de pessoas. Então, o risco que nós estamos vivendo não é baixo, professor. Não, é alto. Se houvesse um alarme que pudesse soar quando o risco tivesse, ele estaria agora ensurdecedor. Nós temos aí a educação sequestrada, o jornalismo, o entretenimento, os sindicatos, entidades de classe, o instamento, né, o establishment, o instamento burocrático, o judiciário completamente sequestrado. Já infiltraram nas igrejas, principalmente nas católicas, que são mais antigas, não tanto nas evangélicas, mas porque a evangélica já é uma coisa nova, é um advento novo no Brasil, então eles estão tentando infiltrar agora. E tem ali a única coisa que sobra, mais ou menos ainda, que tem uma certa força, são as nossas famílias. São nossas famílias, por isso que é a última resistência. E eu falo isso direto, né? Antes mesmo de ter acesso a esse conteúdo, e por isso que eu faço questão de convidar e estar aqui com você hoje. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, onde eu sou convidado para viajar pelo Brasil. Eu falo, olha, galera, eles já infiltraram e conquistaram tudo. Só nas nossas casas que eles ainda não têm um domínio completo. É a última fronteira. E ainda é enfraquecido. Estão sequestrando os nossos filhos da gente. Então muita gente fala assim, mas o risco não é sério, não é sério. Fala um pouco sobre isso. É ou não é sério esse risco? É muito sério. O Brasil vive com a marca lá de 1964, que nós tivemos lá um golpe militar, que então supostamente havia uma ameaça comunista em 1964. Em 1964, a sociedade do Brasil era muito mais conservadora, os jornais eram mais conservadores. Para você ter uma ideia, a maioria esmagadora dos jornais era contra o João Goulart. A Igreja Católica não tinha sido influenciada ainda pela teologia da libertação. Os partidos políticos eram mais à direita. O apoio do João Goulart era extremamente restrito, na realidade. Inclusive os organizadores do famoso comício da Central do Brasil, quando terminou o comício, acharam que tinha sido um fracasso, sabia? Os próprios esquerdistas não entravam no acordo e falaram, isso aqui nunca vai dar certo, não vai dar nada. Então o risco do Brasil em 64 é muito menor do que de hoje, depois de décadas de doutrinação política, aparelhamento, mídia esquerdistas, escolas, universidades, para tudo quanto é lado é tomado. O risco hoje é maior. E muita gente tem essa visão que o comunismo às vezes é implementado de forma abrupta, tem uma revolução e pronto, agora é comunista. É verdade, teve lugares que foi assim, mas teve lugares que foi progressivo. Venezuela, Alemanha Oriental também foi progressivo. O Muro de Berlim não foi construído em 1945. O Muro de Berlim de 1961. Então, de 45 a 61, aquele país foi levado para o socialismo. Então, muita gente se engana, achando que o comunismo não é abrupto, então não vai ter. Não, ele pode ser progressivo. Em alguns lugares foi de forma bélica, né? Foi. Realmente de forma armada. Invasão e acabou agora. Acabou, já era. Tá. Cuba foi assim, por exemplo. Cuba foi assim. Mas não é assim que eles se perpetuam. Não. Né? Eles se perpetuam através da doutrinação, da lavagem cerebral mesmo, imbecilizando a população, tirando deles o acesso à informação. Um caso clássico disso, assim, que para mim o mais exitoso é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, eles acham que o imperador lá, o ditador, é um rei descendente dos deuses.
E eles amam aquela vida, eles foram ensinados a amar a prisão a qual eles estão aprisionados, né? Isso é muito triste de ver. E lá eles vendem, só um parênteses, umas mentiras que são trágicas. Como, por exemplo, lá eles acreditam que a Coreia do Norte jogou futebol com a seleção brasileira. Foi. Pegaram um time, ganhou. Pegaram um time, puseram o uniforme da seleção brasileira e falaram que era o Brasil. E muita gente acredita nisso até hoje. Até nesse nível chega a mentira na Coreia do Norte. É uma Disneylândia do terror lá. Isso está acontecendo em Cuba. O processo de alfabetização em Cuba é feito com palavras como Fidel Castro, liberdade, comunismo, Che Guevara, e as salas de aula de alunos de 3, 4, 5, 6 anos. É só Fidel Castro, Che Guevara, soldados armados. Aí tem um dedo no nosso Paulo Freire, né? Total. Porque o Paulo Freire dizia que na educação você já tem que começar a doutrinação. Ele era adepto do elogiava o Stalin, Che Guevara, Mao Tse Tung. Ele falava abertamente que ele acreditava que a educação era uma forma de se implementar o socialismo. Exatamente. Ele fala isso abertamente, né? Revolucionários dos Estados Unidos leram Paulo Freire. Paulo Freire não é só um pseudopedagogo aqui do Brasil que teve uma influência restrita, não. Teve uma influência ampla, infelizmente, na África, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e nos Estados Unidos também. O que eu vejo muito, professor, é que eles estão há décadas preparando argumentos, né, que eles consideram como sendo irrefutáveis para poder enfiar na cabeça das pessoas mais simples. As pessoas não são desinformadas, mas são pessoas que levam sua vida do dia a dia cuidando do seu trabalho, da sua família, dos seus boletos, são muitas preocupações. Então eles têm aquelas bandeiras, né, que eles levantam, aquelas narrativas que parecem ser tão maravilhosas, que eu mesmo, na minha adolescência, eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho que isso é bom falar para todo mundo ver que pode acontecer com seu filho. Eu, quando eu tinha 15, 16 anos, a forma que o comunismo foi apresentado para mim... Era simpático. Nossa, né? Eu fiquei totalmente seduzido. Eu lembro numa aula no Marista, escola católica, aqui em Goiânia, de eu virar para um professor de geografia, que eu gostei tanto do que ele apresentou, que eu falei, professor, mas por que o mundo não é comunista? Só que a minha pergunta era tipo assim, era no sentido, tinha que ser... Sabe, acabar com a pobreza, liberdade, não sei o quê, não sei o quê. Então eles têm aqueles argumentos que são extremamente incoerentes. Só que as pessoas não sabem rebater às vezes. E é isso que o povo precisa. A ferramenta, o conhecimento, a informação para rebater. Você poderia citar alguma das principais incoerências do marxismo? Várias, né? Por exemplo, hoje o povo brasileiro é muito religioso. Então nós vemos que Marx expressa, isso não é a interpretação de Marx. Marx disse isso, né? Ensinou isso. O ódio à religião. Então como é que você vai tentar, esses web comunistas aí, que não vou ficar citando o nome, mas todo mundo sabe quem é, ficam dizendo que é possível harmonização entre comunismo e religião. Não é. Não é. O Marx era totalmente avesso à religião. Ele, Engels, Lenin, todo mundo. Lenin disse, o beabá do comunista é a luta contra a religião. Eles tentaram extinguir a religião em vários locais, atacaram a religião, mataram padres. Na China enterraram monges tibetanos. A Albânia se declarou o primeiro estado ateu do mundo, expulsou tudo quanto é padre. Em Cuba, processões religiosas foram proibidas, padres expulsos, quando não mortos. Então nós vemos que é uma contradição. Como é que você vai pegar num país que é o Brasil, que é religioso, e implementar o marxismo? Não dá. Os dois são lados opostos. Então vamos lá, essa é uma incoerência interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Vou cavucar aqui. Se eles são totalmente contra a religião, por que eles defendem tanto a religião islâmica? Então, porque essa daí é boa pergunta, essa daí. No fundo, o marxista clássico... várias boas perguntas, se prepare. O marxista clássico tem que ser contra a religião islâmica, porque ele tem que ser contra qualquer tipo de religião. O marxismo, ele defende o materialismo mais tosco. Só tem esse mundo do aqui e agora, não tem alma, não tem espírito, não tem Deus, não tem religião. Ou seja, não tem valores. Não tem valores, não tem moral. O Marx defendia expressamente que moral é um valor da burguesia ou da classe dominante do período, então não tem. Ele teria que ser contra o islamismo também. Agora, por que há uma aliança, principalmente na Europa, entre o Islã e o marxismo? Porque eles têm um inimigo comum, que é a civilização católica e cristã. Eu perguntei sabendo dessa. E aí, então eles têm uma... Mas vamos supor que se extinga a religião na Europa, eles vão entrar em choque. Vão. Porque eles têm valores opostos. Eles têm um inimigo comum e estão lutando até a destruição desse inimigo comum. E a outra grande incoerência, o comunismo, a esquerda, né? A esquerda é comunista, não adianta falar que é tudo... Não tem. São etapas de grau e o conhecimento. Eles também falam muito na tolerância, diversidade, pluralidade, papapá, LGBTQ, papapá. Todos os países onde o comunismo chega no poder,
Não existe um grupo LGBT. Não existe. E os muçulmanos, os islâmicos, que eles tanto apoiam? Também. O Hamas condena a pena de morte. O Netanyahu falou numa coletiva de imprensa recente, foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, que ele falou, não existe nada mais idiota do que um homossexual apoiando o Hezbollah. Não tem sentido nenhum. Eles seriam as primeiras pessoas a serem executadas. E aí eu fico pensando, como é que funciona? Parece o duplo pensar do George Orwell. Né? Aquela capacidade impressionante, que é verdade, de apoiar dois pontos antagônicos, sem perceber que eles são completamente antagônicos. Apoia a pluralidade aqui, inclusão, mas apoia um grupo que quer matar todo mundo que é desse grupo. Os homossexuais eram internados em hospitais psiquiátricos na União Soviética. Em Cuba, eles eram internados no MAPS, que eram trabalhos forçados para católicos, homossexuais e outros, chamado de UMAPS. O Fidel Castro e o Che Guevara deram declarações defendendo o macho cubano e latino-americano, que homossexualismo dos maricas, que era uma coisa que eles queriam extinguir. E que negros, associavam ao capitalismo negros. Também. O Che Guevara era racista até medula, total. Então é ilusão. Esse povo, eles odiavam toda essa liberdade que a gente suposta, que eles dizem que se harmoniza com a esquerda. Isso aqui é uma novidade mais da escola de Frankfurt, que queria ter uma outra visão do socialismo. O socialismo clássico odiava todas essas pessoas. Essa é uma incoerência em relação à religião. Tem alguma incoerência da parte econômica? Claro, porque o comunismo ele só produz miséria. Então nós vemos exemplos do socialismo real. Todos fracassaram economicamente. Coreia do Norte, Cuba, Alemanha Oriental. A maior prova é o Muro de Berlim. Construíram um muro para impedir as pessoas de fugirem de Berlim Oriental. Então é a prova do fracasso econômico. Agora eu vou fazer o advogado do Lula, ou do diabo. Eles usam sempre a China como um caso de sucesso da economia marxista. Qual o argumento que a gente pode passar para as pessoas quando eles vieram com... Olha a China o povo ganha bem, na China não sei o quê. Primeiro, a China era uma miséria no tempo do Mao Tse Tung, quando era o comunismo real, né? Lá foi a maior fome da história, foi do Mao Tse Tung, o maior assassino da história. Ultrapassou, né? 60 milhões de pessoas. E a revolução cultural, então, que tinha banquetes antropofágicos. Os líderes matavam pessoas na rua e faziam banquetes antropofágicos. Isso aí é pouco comentado. Está tudo no livro do Frank D. Coulter. E vale muito a pena ler para quem quer entender a China. Então, a China era um fracasso quando era comunista. Só que a China se abriu para o mercado, virou esquizofrênica. A cabeça ainda é o PCC, Partido Comunista Chinês, e abriram para o mercado. Na China tem bilionários. Você pode abrir uma empresa, talvez mais fácil que no Brasil. De bilionários. Lá você compra... parece que a BMW vende 800 mil carros na China. 800 mil carros. Então, lá virou o paraíso capitalista. Só tem a cúpula lá, o nome lá, PCC, faz as políticas dela, agenda contra os Estados Unidos, sua agenda anti-ocidental. Mas a economia da China é totalmente capitalista. Então vamos lá. Então é um grupo que chegou ao poder, mas teve a perspicácia de entender, olha, a nossa ideologia é podre no ponto de vista de geração de riqueza. Então a gente mantém a ideologia do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico vamos adotar o capitalismo, porque só o capitalismo é capaz de gerar riqueza. Só que a gente controla essa riqueza, concentra para nos dar mais poder ainda para divulgar, como é que fala? Para espalhar a nossa ideologia para outros países. É mais ou menos isso. Essa visão começou com Deng Xiaoping, depois da morte do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung morreu em 1976, teve uma luta de poder, e o Deng Xiaoping é o grande mentor dessa China, uma China, dois sistemas, ele falava. Então ele falava abertamente, é uma China para dois sistemas, sistema capitalista, onde tem que funcionar, que é o mercado, e o sistema socialista na política. Por isso que a China é essa potência, que implementou medidas capitalistas. O Vietnã está crescendo muito hoje porque... é um país comunista que usa o capitalismo para injetar fundo, verba na ideologia deles comunista. Na ideologia deles. Que então agora... é o comunismo sustentado pelo capitalismo. Não, mas sempre foi, né? O capitalismo sempre sustentou o comunismo, né? Não, mas lá é gritante, né? Lá é gritante. Um partido sem liberdade, né? Um sistema de controle social dos absurdos da pessoa ter score. Na China, é o seguinte, se você não faz exatamente o que o governo manda, você vai baixando o seu score.
E pelo seu score você já não pode andar de avião, pegar metrô, ir num hotel, viajar, você não pode comprar uma casa. Se o seu score for baixo, ou seja, se você é uma pessoa que atravessa a rua fora da faixa, ou fica devendo o boleto da conta de luz, você é uma pessoa que vai sendo marginalizada. Então, não tem nada mais segregação assim do que o sistema comunista da China. Ou você segue exatamente o que o partido fala, que é o partido único. Você pode ir pra cadeia e morto mesmo. Você começar a falar mal do governo, você vai pra campo de concentração. Tem campo de concentração na China ainda principalmente para muçulmanos. Lá no Xinjiang. Principalmente é cheio para muçulmanos. Eles consideram o islamismo uma doença, se eu não me engano. Doença, eles odeiam o islamismo. Uma coisa bem histórica. Lá eles destroem as mesquitas. Destroem tudo e põem na cadeia e não estão nem aí. Vamos continuar aqui então. Vamos falar dos principais fracassos, né? A China soube usar o capitalismo. Tá. E e os outros países? Quais são os principais fracassos? Bom, já deu o exemplo da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Vamos falar da Coreia. Quando o Japão dominou a Coreia, e obviamente não havia Coreia do Norte e Coreia do Sul, a região norte da Coreia dominada pelo Japão era mais rica que a do Sul. Porque o norte da Península Coreana era ainda hoje rico em minérios. Então os japoneses instalaram indústrias na região norte da Península Coreana. E a região sul ficou meramente agrária. Aí quando teve a ocupação soviética no norte, a ocupação americana no sul, teve a guerra da Coreia, a Coreia do Norte saiu em vantagem, porque ela tinha mais indústria. A Coreia do Sul saiu em desvantagem, porque era eminentemente agrária. Logo depois da guerra da Coreia, a Coreia do Sul é um dos países mais pobres do mundo, mais que a maioria dos países africanos. Devia estar entre os 10 mais pobres do mundo ou entre os 5. No Coreia do Sul, né? Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo, entre os 5 ou os 10. A Coreia do Sul fez medidas capitalistas e a Coreia do Norte fez medidas comunistas. Aí, de repente, hoje, 2024, a Coreia do Sul é um dos países mais ricos e prósperos do mundo, e a Coreia do Norte, que era a região mais rica da antiga Coreia no tempo do Japão, virou uma miséria. Ali a miséria é absurda. Ali é uma coisa... O pessoal arrisca a vida para atravessar rios em direção à China e tentar pegar... E lá tem vários relatos de canibalismo mesmo. Que o pessoal passa fome. Eu vi uma história de um documentário, acho que foi até aquela menina que ficou famosa, que fugiu de lá, que ela falou que algumas famílias... Quando os filhos estavam morrendo, estavam prestes a morrer por inanição. Cara, é uma história muito triste isso. Um relato de pai que virava para a esposa e falava assim: eu vou me matar e eu quero que você pegue a minha carne e alimente os nossos filhos. E a mãe, porque se não fizesse isso, os filhos iam morrer, fez. Eu não sei onde que eu vi isso, eu sei que isso me chocou. Imagina você estar num país onde a pobreza é tão grande que o pai vira e fala assim: olha, eu vou me matar, você pega o que sobrou de mim de carne, dá para os nossos filhos, não fale para eles. Mas que eu sirva de alimento para os nossos filhos, para eles poderem ter uma chance. Isso aconteceu principalmente na década de 90, quando teve a grande fome. Mais, além de ter esses casos, os pais se sangravam para as crianças beberem o sangue deles, sabia dessa? Nossa Senhora. Para alimentar com o sangue. Eles pegavam alguma coisa cortante, se cortava, isso não só na Coreia do Norte, mas em outros lugares aconteceu. Na Venezuela eu sei que teve fases, né? No início começou a vir a pobreza, a população soltou os cachorros. Porque quando começa a faltar dinheiro, fala assim, olha, não tem como comprar ração, não tem como dar comida para o animal. Então eles soltavam os animais nas ruas, certo? E aí, durante o período, começou a ter muito... Você viu essa história? Começou a ter muito cachorro nas ruas da Venezuela. Porque os animais estavam lá, como eles se reprocriaram, então começou a ter muito cachorro. E de repente os cachorros começaram a sumir. O que estava acontecendo? O povo que antes soltou os cachorros chegou num nível de pobreza, de miséria tão grande que estava saindo às ruas à noite, jovens, com pedaços de madeira, faca, para caçar cachorro. Cachorro para comer. Então hoje você não vê cachorro na Venezuela. Os cachorros da Venezuela foram... Você sabe se os gatos sumiram ou não? Também deve ter sumido. Deve ter, mas gato pelo menos é mais ágil, né? Pegar um gato não é tão fácil. Estamos rindo, mas era para chorar, porque olha que tristeza, né? Sair na rua para matar cachorro para comer, né? Não, aí eles aprendem pombo, pássaro. Lá é tudo, né? Lá é tudo. Não sobrou animal lá não tem. Na China mataram morcego, comiam morcegos na grande fome. Inclusive ratos, essa cultura de gafanhoto, formiga, morcego, tudo, como teve lá, né? Essa história. Tudo aconteceu por causa do período da grande fome. Eles tiveram que se virar. Onde é que a gente vai achar proteína? Tem morcego, tem barata, tem gafanhoto, tem grilo, tem formiga. O que tinha... Tem o que tiver, tem o que andou, tem que matar para comer. Então, de certa forma, a pandemia é até mesmo a consequência do comunismo. Dizem que é. O que fez o povo entrar pro lado de comer morcego, que aí virou essa porcaria do vírus, né? Mas vamos lá, continuando. Desses países que foram fracassos, você já citou um dos principais aqui.
No processo de implementação do comunismo, do socialismo lá, que semelhanças que você pode fazer uma correlação com o Brasil? Então, o Brasil não está realmente no caminho abrupto, né? Lógico, um golpe de alguém de esquerda matando todo mundo vai. Está no caminho da implementação lenta, no aspecto de controle das instituições, de censura e principalmente no domínio cultural. Ou seja, via Escola de Frankfurt. E você acha essa agenda woke é gravada muito woke, depois de 2010. Para quem não sabe, essa agenda woke, digita no Twitter aí, woke, e olha, ou qualquer rede social, YouTube, e veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá a situação woke, né, essa cultura woke, lá é a coisa mais grotesca. Assim, é triste de ver o que está acontecendo. Então, inclusive, um dos motivos do Elon Musk ter se posicionado... ele deu uma declaração contra agora, ter se posicionado como um dos principais champions, ou guerreiros contra a esquerda, é o que fizeram com a filha dele, o filho dele, né? É o filho, agora não Xavier. Filho. Xavier, que agora virou um negócio lá que ninguém sabe o que é. Mas essa questão da cultura woke. No Brasil, a gente está tendo isso já. Está tendo. Você pode citar alguns exemplos? Porque o Brasil importa tudo, né? Disso, né? A esquerda é burra brasileira. Por exemplo, ela copia tudo. Copia tudo. Então, por exemplo, na linguagem neutra é um produto disso. Então, porque segundo a Escola de Frankfurt, eles eram no radicalismo deles, tudo tinha o dominador e o explorado. Explorador e explorado. Dominador e dominado. Então, o homem explorava a mulher. Que é o pós-modernismo que Jordan Peterson fala. E ele dizia que na linguagem havia exploração. Então, dessa brecha é que vem essa querer reformar a língua portuguesa, colocar gênero neutro que não existe. Então, isso daí é uma forma... Existe. O gênero neutro no português, do latim, existe. Ah, sim. E a terminação, não, eu sei. Todos. Todos, sim. É que eles querem o todes, né? Isso daí que eu tô me referindo. O neutro é o masculino. Sim, claro. Que, inclusive, é uma língua que até valoriza o feminino, porque o masculino, ele junta com o neutro. Exatamente, sempre falei isso. Mas o feminino não. No feminino tem que ser separado, porque é único, é delicado. Então, foi uma valorização do gênero feminino e desvalorização do masculino. Agora eles querem inventar o tal de todos. Porque quando você fala eles, pode ser homens e mulheres, ou só homens. Quando você fala elas, é só mulheres. Só mulheres. Então valoriza a mulher, claro, você tem toda a razão. Todos, eu gostaria de falar bom dia a todos. É todas e todos. Todos. E o simples fato de uma pessoa falar, isso me irrita profundamente. Às vezes tem aquele pessoal que eu falo que as pessoas precisam de informação, né? Às vezes tem um político que se diz de direita, ou uma celebridade que se diz de direita, e começa o discurso assim, bom dia a todos, a todas. Eu falo, não. Aí já doeu, né? Aí eu já, nossa senhora, olha como é que a doutrinação, ela acontece até mesmo aquelas pessoas que estão lutando contra a doutrinação. Exatamente, vai subrepticiamente, vai infiltrada via mídia ou ad náusea, e a pessoa, sem parar para pensar, ela já está seguindo. Ela adota essa isso na linguagem. Sem perceber. Sem perceber. Por isso que eu falo, mais uma vez, que o que a gente mais precisa no Brasil, para evitar que a gente tenha virar um Venezuela, é a informação. É que as pessoas entendam como que esse processo está sendo executado no nosso país. O passo a passo desse processo, da execução desse processo, né? Que é o que a gente está falando sobre a questão da última resistência, que é onde a gente tem que focar os nossos esforços agora, né? E a nossa contra-ofensiva, que a gente vai falar sobre isso um pouco também. Agora vamos lá, o socialismo no Brasil começou como? Fala um pouco sobre isso. Não, o socialismo começou nessa virada cultural. Obviamente o Brasil não teve um socialismo real no estilo soviético. Ele começou com essa agenda cultural já nos anos 60, e aí se infiltrou nas escolas, na mídia, de tudo quanto é lugar, no intuito de, em vez de o Marx e Engels, tinha uma agenda econômica, o domínio, o controle de um país pela via econômica. A análise do ponto de vista de explorador e explorado pelo lado econômico, capitalista versus operário. A Escola de Frankfurt fez uma inversão dialética. Opa, não, vai ter exploradores e explorados na área cultural, na arte, na religião, na linguagem, tudo quanto é lugar. E o Brasil começou a implementar essa agenda, no qual o Paulo Freire também tem seu dedo de culpa, ao longo de décadas. E hoje o Brasil está muito... Através da educação, através do entretenimento. Educação, mídia, o que você pensar, arte, pode citar alguns exemplos direito... assim, que mais saltam na memória? Assim, A Rede Globo, por exemplo, fez um grande trabalho de doutrinação via novela, o que é provado por um estudo do Banco Mundial. Procurem aí na internet, Albert Schong. Eu vi esse estudo. Que é impressionante. Então não é uma coisa delirante, não sou eu que estou falando, nem você. É um estudo das famílias disfuncionais. Mais assistiam Rede Globo, mais divórcio, exatamente. mais droga, é esse daí. Mais depressão. Esse aí é um estudo do Banco Mundial, do Albert Schong. Esse estudo é maravilhoso. Está exatamente a prova do que nós estamos falando. É um estudo que fala
de forma científica, Científica. que quanto mais uma família assiste Rede Globo, mais predisposição, mais casos de violência doméstica, traição, divórcio principalmente, alcoolismo, drogas, famílias rompidas. Ou seja, você quer ter uma família próspera, feliz e unida, nunca sintonize a Rede Globo. Faça isso que você está dando o primeiro passo. Para ter então, uma se eu família pegar decente. o melhor exemplo, é a Rede Globo. Aí tem outras universidades. Me dá um exemplo de uma universidade que não seja o woke hoje em dia. Hoje todas as difícil, universidades, e dentro de cada uma tem o grau. Tem o grau, woke, umas mais atacadas, outras menos. Pela exatas, região, melhor e tal. Agora existe a matemática supremacista. É verdade, branca, também né? Então, tá. até a matemática tá entrando. e nós chegamos ao ponto de eu ouvir uma esquerdista recentemente alegar na cara dura que 2 mais 2 não é 4, que essa é uma imposição numa sociedade burguesa e blá blá blá, que 2 mais 2 pode ser qualquer coisa, dependendo de como que aquela coisa se identifica. Depende do contexto histórico. Eu falei gente, eu falei assim, será que essa pessoa leu George Orwell e tá fazendo isso de sacanagem, tipo de sátira? Mas depois que ela foi falando, eu falei, não, ela realmente chegou num nível de doutrinação tão profundo que ela virou esse avatar ideológico, que acha isso mesmo que ela está falando. Acho isso, a pessoa acho que realmente acredita nisso. Acho que a matemática não é objetiva. Já que a verdade seria subjetiva, tudo seria subjetivo, inclusive a matemática. Se eu achar que 2 mais 2 é igual a 5, tudo bem. Se achar que é 6, ele 8, e ninguém tudo tem bem. o direito de impor. De impor que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma imposição imperial do patriarcado opressor. Exatamente, é isso aí. Desse jeito, né? É sempre assim. Desse jeito. Mas aí veio, começaram em 64, depois veio a ditadura conseguiu atrasar um pouco esse processo. Infelizmente, os militares não atacaram a agenda cultural, porque as novelas da Rede Globo, o grande escritor da Rede Globo era o Dias Gomes, que era militante do Partido Comunista, né? Então, infelizmente, essa agenda não foi atacada e a esquerda, né? Isso se infiltrou na igreja, infiltrou em editoras, né? Eu já vi que os livros editados no... Porque é que mudou de 20 anos eles pra cá, achavam né? que só poderia haver um caso de implementação do comunismo. Pela via armada. Pela via armada. Para eles era isso. Então era o que eles isso. pensavam? Tem até aquela coisa da teoria da panela de pressão. A panela do Golbery. Falou assim, faz o seguinte, como eles querem ficar causando, dá alguma coisa para eles poderem causarem lá. O que eles deram? As faculdades. Entregaram o ouro. Entregaram o principal, as faculdades. E foi ali nas faculdades que foi a ebulição que saiu aí os... E eu falo direto, a origem de todos os males hoje é a doutrinação da educação, tá? Porque é de lá que saiu Barroso, Alexandre de Moraes, é de lá que sai Gleisi Hoffmann, Lindbergh, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, William Bonner, toda essa porcaria sai do sistema de doutrinação, que está hoje no nosso judiciário, na nossa imprensa, no nosso entretenimento. Então nós tivemos aí essa questão da panela de pressão que liberou para eles a educação. E aí eles fizeram o Teatro das Tesouras. Fala rapidamente como é que é esse Teatro das Tesouras. Se você não sabe, você tem que saber. A das Tesouras é uma ficção dizendo que o Brasil haveria uma divisão política entre PT e PSDB. Na realidade, o PSDB e o PT sempre foram de esquerda, não tinha uma verdadeira oposição. Esse é o Teatro das Tesouras, forjar falsas oposições. Lembrando que o Brasil em 64 tinha verdadeira oposição, por exemplo. O partido do Carlos Lacerda, o DN, era francamente anticomunista. E outros, como o PTB, eram francamente como de esquerda. Então havia realmente uma polarização. Mas o Brasil pós-1985 virou com uma farsa, supostamente, entre direita e esquerda, PSDB e PT. Esse é o Teatro das Tesouras. Que foi desvendado, né? Obviamente. Agora o Alckmin ainda, que antes atacava o Lula sempre, hoje está lá do lado dele. Fernando Henrique apoiou o Lula, né? Fernando Henrique, todo mundo. Todo E mundo o Fernando Henrique, se não me engano, na direita. biografia dele, falou que o momento mais feliz da vida dele foi entregar a faixa presidencial para o Lula. Então, que oposição é essa? Não houve oposição. Não tem, era né? uma alternância de poder totalmente entre combinada. iguais. A gente combina uma certa disputa e, no fundo, pensamos igual. É isso. Então, vamos lá. Depois desse processo que você está falando que aconteceu no Brasil. O Brasil hoje se encontra numa ameaça real de se tornar um país socialista? Encontra. Não, eu acho que não de forma abrupta, ou seja, vai ter um golpe comunista, soviético aqui, mas progressivamente. Aumento de impostos. Você está sabendo de algum ministro que está querendo aumentar imposto ou é só ilusão? Virou meme, né? Virou meme o Taxade. Então, aumento de impostos, que a gente já falou ad nauseam aqui sobre controle cultural, talvez perpetuação de eleições, perpetuação do mesmo partido ao longo do tempo. O Brasil pode se tornar o que o México foi durante décadas, o PRI, né? Partido Revolucionário Institucional no México, só trocava a pessoa.
Em vez de ser O grupo era o mesmo, o grupo era o o sistema era mesmo, o só mesmo. mudava a pessoa. O Brasil pode virar isso, pode ser o PT, em vez de ser o Lula, pode ser depois o Haddad, pode ser o outro, e daqui, se a gente viver 30 anos e olhar para trás, ó, o PT governou 30 anos, só mudou o nome do E presidente. o Brasil vai estar mais afundado ainda na miséria, Mais mas a culpa afundado. vai ser sempre da direita. Da direita que fascista, nunca nazista, ocupou o governo do Brasil, ocupou durante pouco tempo. Exatamente. Sempre a esquerda sempre que a destruiu esquerda. tudo, né? Sempre a esquerda que destrói tudo. Vamos continuar então o nosso debate aqui. Tá? Nós estávamos falando da ameaça real que existe no Brasil hoje, que é do socialismo. Tá, mas o que pode ser feito? Essa acho que as pessoas querem saber. O que realmente pode ser feito? Você falou que não é de forma abrupta, é gradual. A gente já falou que é gradual usando certos setores, como a religião, a educação, o entretenimento. E se você for prestar atenção, tudo afunila em destruir a família. Sim, a Que é o família pilar de uma sociedade livre. Você tem que ter indivíduos, e indivíduos são formados dentro das famílias, né? E eles querem puxar os filhos para o Estado. É a família o foco deles. O que a gente pode fazer? Pode fazer estudando bastante, compreendendo o que é o bem e o que é o mal e transmitindo para os nossos filhos o velho princípio das Sindérias que vem de Grécia e Roma Antiga. Combater o mal e fomentar o bem. E como é que se fomenta o bem e se ataca o mal? Estudando, não tem outro jeito. E na raiz do problema, vendo o que Marx e Engels ensinaram, como é que foi o socialismo real. Se o seu filho estuda numa escola com tendências comunistas, que eu imagino que é a maioria, faça um contraponto, olha, não foi bem assim porque tal livro aconteceu isso e isso. Não tem outra forma de se defender, estudando, combatendo e divulgando as boas ideias e atacando as ideias ruins. O princípio da Sindériase vem desde sempre e sempre se mostrou o mais correto. Então tem que se informar. Tem que se informar. Tem que entender como que o sistema trabalha e através da informação saber defender das narrativas, saber defender os seus filhos. Porque muitas vezes eu vejo, e eu falo isso com pesar, mas eu vou muito em palestras e manifestações e eu falo isso e as pessoas até chocam. Quando eu falo assim, olha, não adianta nada você sair da sua casa para participar de uma manifestação, cantar um hino nacional, vestir verde e amarelo, ir lá e votar num candidato da direita, mas dentro da sua casa você deixar o seu filho ter acesso à rede social sem o seu monitoramento, sem a sua fiscalização, ou você não passar tempo com a sua esposa, com seus filhos, todos os dias e saber como está a educação deles. Se você não for presente na sua família, de que adianta salvar o país, mas perder o seu lar? Sendo que o nosso país é o conjunto de todos os lares de todas as famílias. O conjunto das nossas famílias, para mim, é o que define uma nação. É isso mesmo. Então, se a gente perde as nossas famílias, a gente perde a nossa nação. Então, o foco é defender a sua família. As pessoas ali mais próximas de você. E se a gente consegue fazer vários núcleos, né, ou bolhas de defesa... Mas já viu como as bolhas vão se juntando? Elas vão criando uma bolha cada vez maior? Então, a gente precisa fazer vários grupos, vários núcleos de defesa. E cada núcleo, cada bolha tem que ter alguém para ser a pessoa protagonista dessa defesa, desse sistema de defesa. Só que precisa ter as informações necessárias. Precisa estar municiado dos dispositivos, ferramentas, informação para poder fazer isso. E é aí que entra a última resistência. É aqui que eu gostaria de mencionar a importância do curso que a gente vai apresentar, que eu vou até pedir o professor falar um pouco sobre isso. Esse curso não é um curso para você ganhar dinheiro. Não é um curso para você ser bem-sucedido da sua vida. Se é isso que você está procurando, vá para outro lugar. Isso aqui é um curso para você ser um guerreiro na defesa da sua família, do nosso país. Para que no futuro o seu nome possa entrar na história como uma pessoa que ajudou a salvar a nação brasileira. Que eu falo sempre que nós temos tudo, apesar de todo esse ataque, dessa ameaça, nós temos tudo para ser um farol de esperança no mundo. Tudo. Um país conservador, muito cristão. Muito apegado às famílias, né? E é muito apegado às famílias. Já visto o sucesso do Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Que é que mostra o carinho do brasileiro com seus familiares. Inclusive, né? O milagre da gente ter eleito o Bolsonaro em 2018, eu acho que o apego principal foi a questão das famílias. Famílias se juntaram, falaram, chega protestaram. Dessa invasão. Chega dessa invasão em como eu crio meus filhos, em como eu educo minha filha, em como eu convivo com as pessoas do meu sangue. Né? Chega de tentar roubar as pessoas mais próximas de mim e colocarem contra nós. Então nós precisamos de guerreiros para serem o campo gravitacional dessas bolhas de resistência. E aí que entra o curso, que aí eu vou pedir para o professor falar um pouquinho. O que é que apresenta nesse curso? Então, nesse curso, claro, não é uma coisa completa, de visão completa de mundo, claro. Nós estamos focando no principal mal que nos aflige, que é justamente a ameaça socialismo e do socialismo em geral. Então, nesse curso, numa primeira parte, eu mostro
a teoria do Marx e de Engels. Numa segunda parte eu mostro sobre o socialismo real, União Soviética, Coreia, Etiópia, Nicarágua, Cuba. Depois, numa outra fase, eu comento sobre a Nicarágua. E vamos ter aí um bônus que eu também vou comentar sobre fascismo e nazismo. Se a gente perguntar para um comunista que nos acusa de fascista, né? Vai ser uma masterclass. Perguntar para um comunista o que é fascista, você não vai saber dizer o que é. Só que às vezes quem é do lado do bem... Fascista é quem não discorda de mim. Agora o problema é que quem é contra o comunista, às vezes também não sabe. Que foi a origem lá com Mussolini, que o Mussolini era comunista, era um socialista... Giovanni Gentili, se eu não me engano. Giovanni Gentili era braço direito do Mussolini. Que foi um dos grandes idealizadores do fascismo e era socialista, era comunista. E era obcecado pelo Hegel também. Então, o Mussolini nasceu socialista. Então, foi diretor do jornal Avante, pertenceu ao PSI, Partido Socialista Italiano. Aí você consegue explicar o passo a passo para que a pessoa possa defender e refutar quando alguém vier falar. Claro. Quando ninguém fala, você é fascista. Você fala assim, você está entendendo que você está falando da ideologia que é assim, assim, assim? Isso, exatamente. Não tem nada que destrói o argumento deles quando você mostra conhecimento. Né? Uma vez uma pessoa me acusou de fascista, eu falei, defina o fascismo. A pessoa não sabe. Não sabe. Porque foi pego na curva, porque ele só está recebendo, só está... usando um slogan. Mantras. Exatamente, igual um papagaio que fica falando fascista, é fascista, é fascista. Aí você vai perguntar o que é fascista para a pessoa não sabe. Então você vai passar ali, ó. Eu tenho até pedir para colocar ali para mim o curso. Você vai ver as bases do marxismo. A pessoa vai entender realmente a criação, a fundação, de onde veio as bases do marxismo. O socialismo real na Europa, que é um pouquinho diferente do socialismo aqui, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo lá, tem as diferenças, até pela cultura. Sim, né? Todo socialista tem. O socialismo africano é um pouco diferente, o asiático também. O socialismo real no mundo, história do comunismo no Brasil, o marxismo cultural, que é onde você tem que prestar atenção. Esse é o mais grave já. Esse é a navalha da faca. É onde eles estão conseguindo implementar um comunismo sem as pessoas perceberem que o comunismo está sendo implementado. Só pela questão do imposto, por exemplo, que a gente paga hoje, já pode dizer que o Brasil é um país comunista. Porque a maior parte do que você produz vai para o Estado. O Estado é dono dos meios de produção. Ele é dono de você. O dono indireto, né? O dono indireto. E, obviamente, também vai ter lá as ferramentas para como você pode se defender dessa ameaça. É isso. E tem mais a Masterclass, onde você prova que o nazismo e fascismo são de esquerda, coletivistas, identitários, controle absoluto dos meios de produção, contra a propriedade privada. Você vai entregar tudo isso? Vamos entregar tudo isso. Tá. E, se eu não me engano, as 15 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar o livro O Marxismo Exposto. Exatamente. Que é o livro que você escreveu. Exatamente, é isso mesmo. Tô achando que tem muita coisa, professor. Você não colocou coisa demais não, nesse curso? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ele é acessível para qualquer pessoa. A pessoa não precisa ser um estudioso, universitário. Qualquer pessoa, e eu olhei, eu tô fazendo a pergunta, mas eu já sei a resposta porque eu vi e assisti tudo. Qualquer pessoa consegue, através desse curso, se tornar um grande debatedor, um grande influenciador do seu meio de convívio para defender os valores e costumes das nossas tradições, a nossa cultura e lutar contra o comunismo. Qualquer pessoa. Sim, justamente é voltado para o grande público, não é voltado para o especialista. Bem simplificado, mastigado, são atalhos fáceis para a pessoa entender ponto por ponto. Eu não peguei assim Marx e peguei todos os livros e fiquei dissecando. É uma reclamação que eu vejo sempre, é que as pessoas vão estudar sobre isso, mas é muito rebuscado. É muito rebuscado. A gente quer uma coisa direta, uma coisa que as pessoas exatamente, isso é prático, direto, com linguagem acessível, voltado para o grande público. É isso daí. Então vamos lá. A grande hora chegou, pessoal. Como vocês sabem, mais uma vez, nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, discernimento e informação para nos ajudar nessa batalha. Se vocês me acompanham e reconhecem que hoje eu me tornei uma autoridade sobre o assunto, é porque o que eu fiz? E eu fiz a forma mais difícil, porque não tinha cursos para poder me ensinar como defender o Brasil e como lutar contra o marxismo. Eu comecei a ir atrás. E levou anos para eu absorver a informação necessária para hoje estar aqui um cara de grande notoriedade, um deputado federal, alguém que é conhecido no Brasil inteiro, por ser um guerreiro contra o marxismo. Só que a gente precisa de mais pessoas. E o professor, o que você fez foi criar um sistema para que rapidamente a gente consiga entregar para você tudo aquilo que eu uso hoje para lutar contra o marxismo, para lutar contra o socialismo, contra a esquerda e defender os nossos valores. E quanto mais pessoas a gente tiver com essa capacidade de falar, de debater, de rebater as narrativas que a gente escuta por aí, mais facilmente você vai salvar o seu filho, a sua esposa, a sua família, quando eles vierem com essas
ideias na cabeça. Mais facilmente você se torna uma autoridade no seu meio de convívio, entre os seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Você vai poder influenciar o maior número de pessoas possível. E para você ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar para você, mais a Masterclass sobre o fascismo e o nazismo, é apenas R$ 29,70 por mês, tá? Em 12 vezes, é isso, produção? Apenas 29, menos de R$30 por mês, ou se você quiser pagar à vista, 297. Olha só, tudo isso está sendo ofertado, tudo isso por R$ 29,70 por mês ou R$ 297 em um pagamento único, que você pode fazer clicando no link que vai aparecer aqui na descrição ou está aparecendo no chat aqui do lado. Deixa eu confirmar, já está colocado no chat? No chat, está aparecendo no chat aqui do lado agora. A gente precisa de pessoas esclarecidas. Não dá mais para fazer defesa superficial, como alguns deputados ou pessoas que a gente votou lá atrás, que chegava lá e não sabia falar nada, que nos envergonhava. A gente precisa de mais pessoas que tenham esse conhecimento, que futuramente possam se tornar vereador, deputado estadual, federal. Só que não dá mais para fazer uma defesa superficial. A gente precisa de gente que entenda o que está sendo defendido e o risco que nós estamos correndo. Porque, afinal de contas, essa é a nossa última resistência. Nós estamos, na minha opinião, 6 ou 5 anos atrás da Venezuela, do que está acontecendo lá, agora que o Lula está na presidência. Nós não estamos muito distantes de se tornar uma Venezuela. Basta olhar a semelhança entre os dois países. Lula fala exatamente o que o Maduro fala. O sistema brasileiro está exatamente como o sistema venezuelano está. Exatamente igual. Então, a gente precisa dessa legião, que você se torne um guerreiro. Para você fazer isso, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou aqui no chat do lado, não sei para que lado que está mostrando para mim, do lado de cá ou do lado de cá, para mudar a ponta? De cá. É aqui? Isso, esse aqui. Então aqui, ó, no chat que está aparecendo aqui do meu lado, se você estiver assistindo aí do seu celular, do seu laptop, ou embaixo, se você estiver assistindo do seu celular. Clica no link, tá? E lá vai ter mais uma apresentação para você tirar suas dúvidas e, em cima de tudo isso, 7 dias de garantia. É isso, professor? 7 dias? É isso. É isso. Se a pessoa entrar, se ela não gostar, devolve o dinheiro e ela não vai perder 100% nada. Do dinheiro 100% de garantia. 100% de garantia. Você tem 7 dias para entrar, analisar todo o conteúdo e aí decidir se gostou ou não. Então, a convicção que a gente tem, que é um curso diferenciado, que você vai gostar tanto, é que você vai ter acesso a 7 dias do material para ver se gosta ou não. Se você não gostar, reembolso rapidão. Isso, rapidão, sem burocracia nenhuma. Então, nós estaremos apenas por 7 dias aceitando inscrições. Apenas 7 dias. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Já entre agora, faça esse curso, conheça o inimigo com o qual você está lutando, que foi o que eu fiz, que é o que o Nicolas Ferreira faz, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, todas essas pessoas que você admira hoje, elas só são hoje guerreiros com grande autoridade porque elas entendem o inimigo e se prepararam através da informação. E isso que está sendo apresentado agora é uma possibilidade de você ter todo acesso a essa informação de uma maneira programada e rapidamente você já poder debater, rebater, defender e se tornar esse guerreiro da última resistência. É isso mesmo, professor? É isso aí, maravilha. Quer acrescentar alguma coisa? Não, falou tudo que tinha que ser falado. Perfeito. Não perca tempo, clica no link que está aparecendo aqui do lado agora ou aqui embaixo. Tá? Apenas 7 dias serão aceitas as inscrições e venha se tornar também conosco um guerreiro, um lutador a última resistência. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que pela agradeço sua participação. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu. Não perca tempo, pessoal. E vai estar nas minhas redes sociais e nas redes do professor. Divulga suas redes aí, professor. Tá no meu nome, professor Marcelo Andrade. Também temos uma editora Caravelas, que estamos lançando 2 títulos sobre Revolução Francesa e está numa promoção de 30% de desconto até o dia 6. Também quem tiver interesse no tema, não perca essa oportunidade. E fala seu Instagram de novo. Esse cara é o meu nome, Marcelo Andrade. Marcelo Andrade com 2 L's? Não, 1 L só. Marcelo Andrade, vai lá e dá uma olhada que você vai ver que você acabou de assistir uma live agora com uma das maiores autoridades no Brasil na luta contra o marxismo, contra a esquerda e contra o socialismo. Mas a luta que a gente precisa enfrentar hoje é cultural. Tá? A gente não vai... Se a gente ganhar na luta agora da informação, a gente não vai precisar derramar o nosso sangue como os venezuelanos estão fazendo. Eles só estão nesse nível hoje de desespero em defesa do seu país, porque no momento que eles podiam ter feito a luta cultural, ter defendido através da informação, eles não puderam, eles não fizeram isso. No Brasil a gente vai fazer diferente, mas a gente precisa que você esteja ali do nosso lado.
Fica aí um grande abraço para todo mundo que acompanhou até agora. Vai me acompanhando nas redes sociais. 7 dias apenas que a gente vai estar aceitando as inscrições. Um abraço para todos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!